Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Para aqueles que estão chegando agora, esse é o nosso ITK Comenta, que é o nosso quadro semanal onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas. Cá estamos para o nosso encontro. Então, aproxegue-se, ocupe o seu espaço aí e vamos em frente. Vamos ver se a galera já chegou. A foto aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Perdi meu lápis. Cá estamos, cara. Ajeitar aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas no mais nosso novo momento aqui de TK Comenta. Nosso novo momento velho. Novo momento que é um novo dia. Vamos lá. O que temos para hoje? Como entender a mentira de alguém que você confia? Como entender? Você, na verdade, não entende, né? Talvez isso, de fato, seja um ponto que te cause bastante confusão. Justamente por ser uma pessoa que até então você confiava, e a partir daquele momento, muito provavelmente, essa confiança seja quebrada, né? Buscar entender isso, o que levou essa pessoa a mentir, talvez seja mais nesse sentido a sua pergunta, me parece ser um esforço muitas vezes desnecessário, né? Porque a gente não vai chegar de fato a uma resposta o que levou aquela pessoa a fazer isso. A questão que você precisa julgar é se com essa mentira que você descobriu, se é algo que é uma relação que dá para seguir com essa mentira, ou se é algo que para você fica sem nenhuma possibilidade de prosseguir, né? Agora, o ponto que eu gosto, assim, é uma metáfora até bem conhecida, né? Mas que eu acho que é o que esclarece bem nesse ponto. Confiança é exatamente como um copo de cristal. Uma vez quebrado, não vai voltar a estar 100% intacto, né? E uma outra frase que eu sempre ouvi meu pai falando muito é que confiança você demora uma vida inteira para construir e um segundo para perder. Então, quando você fala como entender, eu sinceramente não sei te responder o como entender, né? Porque eu não acho que tenha como a gente entender uma mentira que não foi você, no caso, quem contou, né? Quem mentiu. Agora, como você lidar a partir do momento que você entende ou descobre essa mentira, aí sim isso tem como você olhar para essa situação e fazer alguma coisa. E o que nos ajuda muito nesse tipo de situação é reconhecer que nós vamos fazer o que com essa resposta. Então, primeiro, entender está dentro da cabeça do outro. Essa é a primeira coisa. Segundo, suponhamos que você entendesse, vai fazer o que com essa resposta? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente coloca o nosso foco nesse tipo de hipótese ou elaboração, mas a gente não compreende que a questão não é por aí. Eu atendi uma cliente que estava passando por um momento difícil na relação, de uma traição que ela vivenciou, e aí ela, por semanas, o foco dela é: quero entender por que o outro fez isso, por que o outro fez isso, por que o outro fez isso. Aí eu disse para ela: então tá bom, eu vou contar para você, ele fez isso porque ele tem um trauma na infância que ele vivenciou, e isso agora replica essa dinâmica na vida dele, ele tem uma desconexão com a mãe. É uma hipótese. Isso não quer dizer nada nessa situação. Mas eu perguntei para ela: tá, agora que você sabe, faz o que com isso? Nada. Porque não é sobre
entender por que é que o outro agiu assim, mas o grande ponto é o que é que nós fazemos com isso. Quando eu vivo, quando eu entro em contato com uma mentira, quando eu entro em contato com uma situação do outro como ele age, o que importa para mim é como é que eu lido com isso daqui para frente. Qual é o grande ponto? Então, quando a gente desiste de entender o que se passa dentro da cabeça do outro e a gente começa a perceber o que é que se passa dentro da gente, aí a gente tem uma possibilidade de transformação. Porque esse movimento de ficar buscando a resposta dentro da cabeça do outro é complexo demais. Por quê? Porque nós nunca temos a garantia da resposta. Mesmo que o outro nos conte, pode ser que o outro nos conte algo que não é de fato. Ah, por que você fez isso? Se eu falar, fiz isso porque aconteceu tal coisa, mas na verdade não é isso. É outra coisa, mas eu não quero contar essa outra coisa. Então nós nunca sabemos com o que nós estamos lidando, porque está dentro do outro. Então, quando a gente tira o foco disso e coloca o foco dentro da gente, o que é que acontece comigo quando isso acontece, talvez a gente tenha um campo maior de atuação. Né? Então, imagine que você entendesse, foi por isso aqui, pronto, entendi. Agora que você entendeu o que acontece na cabeça do outro, nós vamos fazer o que com isso? Que aí é o que acontece dentro de você. E seguindo essa linha, nós vamos fazer o que com isso? Com este sentimento que eu tenho quando o outro se porta desta forma. Na verdade, quando você está em algumas relações e isso acontece, é como se o outro estivesse num poço de lama. Muitas vezes ele está se afogando nesse poço de lama. E ele vai se afogar, ele vai se debater. Só que enquanto ele está se debatendo para não afogar, você que está ao lado está sofrendo os respingos. Enquanto ele está se debatendo para sair desse poço de lama, e aí ele vai enfrentar, ele vai entrar em mentiras, em falsidades, em desonestidades, em traições, em deslealdades. Ele está se debatendo para sobreviver a tudo isso, porque uma vida dessa é uma vida de agonia, é uma vida de aflição, é uma vida de desespero. Ele está se debatendo para se manter ali respirando, porque é isso, na verdade, que acontece com essas pessoas. Só que quem está ao lado está também sofrendo esses respingos. Você está sendo suja, você está se sujando com essa lama que está respingando. Mas então que nós não temos como olhar para quem está ali. Só a pessoa que está ali tentando se manter com o narizinho para fora para respirar é que pode fazer alguma coisa por ele mesmo. O que você pode fazer é por você. Então, primeiro, não permita, é o que os meninos falaram com outra palavra, não permita que o comportamento do outro determine o seu. Se o respingo que está vindo para você é muito ruim, se está muito sujo, se o cheiro está muito forte, se é muito para você, se afaste. Se afastar não significa abandonar. Se afastar é dar espaço para que o outro possa fazer o que ele precisa fazer e, se ele quiser sair desse poço de respingo, se afaste. E tenha uma coisa na cabeça. A única coisa que vai te blindar completamente da dor e do sofrimento, no final, é a verdade. A única coisa que vai te blindar da dor e do sofrimento no final é a verdade. O final que eu chamo é o final, o grande final. É quando tiver você e o muro que você vai ter que ultrapassar. Nesta hora, não tem quem está do lado, quem tá. Nesta hora que você se deparar com esse muro, que é o seu último olhar, a única coisa que vai te blindar do arrependimento, da dor, do sofrimento, é a verdade que você viveu. Isso é a única coisa que você vai conseguir levar para o lado de lá do muro. E isso é a única coisa que pode te blindar da dor e do sofrimento. Então, mesmo que você esteja ao lado de um poço, onde está a água muito suja e a pessoa se debatendo muito, mantenha-se na sua verdade. Ok? Muito bom. Não é uma pergunta isso aqui, né? É só para dizer que não estou me aguentando de tanta felicidade porque me inscrevi no DPP. Bem-vinda. Você sabe que depois da pandemia, esse movimento dos cursos presenciais foi muito interessante, porque tanto no Leader Training como no Despertando o Poder Pessoal, né, que é o DPP,
que são geralmente os cursos onde a gente tem o primeiro contato com as pessoas, é muito engraçado, porque muitas vezes vocês vêm já muito próximos, assim, já nos reconhecendo, e a gente, lógico, não tem como ver aqui o rosto de todo mundo, mas é como se de fato a gente, de alguma forma, já tivesse se conhecido, se encontrado de alguma forma. E é para a gente sempre um prazer muito grande poder sair desse contato virtual, que sem dúvida foi um grande ganho da pandemia, e poder encontrar com cada um pessoalmente. Então, bem-vinda, é um curso lindo e estamos, assim como você, também muito empolgado para a edição agora de março, que vai ser bem, bem especial. Bem-vinda. Nós também estamos muito felizes e quando chegar lá, a nossa alegria vai ainda aumentar a hora que a gente puder vê-la pessoalmente e te dar um grande abraço. Chega lá e se identifica. Fui eu que mandei no ITK Comenta e a gente faz questão de te dar um grande abraço, tá bom? Porque é difícil amadurecer para algumas pessoas. Não tem uma fórmula, né? E uma teoria. Por que é difícil? Agora, de fato, tem algumas pessoas que têm uma mentalidade mais madura, né? E mesmo ainda jovem, talvez de idade, já tem um pensamento mais maduro, um comportamento mais maduro. E tem pessoas que, mesmo talvez com uma idade já mais avançada, ainda tenham comportamentos mais infantilizados. O porquê isso acontece, não tenho como te falar, bate pronto, assim, é isso, né? Vai muito de caso a caso. O que eu percebo muito no Leader Training, quando a gente trabalha algumas pessoas ali, né? E mesmo em terapia, ontem na caixinha de pergunta ainda tiveram algumas perguntas nesse contexto, né? É a criança ferida, entende? Muitas vezes alguma situação, algum acontecimento do passado que a pessoa acaba ficando presa e aí ela usa desse comportamento da infantilidade, por exemplo, para chamar atenção. Entende? É a forma que ela consegue ser reconhecida, é a forma que ela consegue amor, é a forma como ela valida o amor, valida o reconhecimento, e aí acaba permanecendo nesse comportamento mais infantilizado. É, esse é uma forma que eu estou falando aqui, não sei se é o que, de repente, se você está perguntando de alguém específico, se é realmente isso, mas eu percebo muitas pessoas que, ainda assim, com idades já mais avançadas, têm comportamento infantil, nesse comportamento por conta de crianças feridas mal trabalhadas, né? E aí é muito engraçado porque durante o Leader Training é um processo, não é só teórico, né? Tem muita vivência durante o curso. E a gente acompanha muito de perto as pessoas ali. Você vê o momento em que a pessoa consegue tomar consciência daquilo e cair de fato a ficha, né? Parece que vira uma chave e aí realmente consegue lidar com isso de uma outra forma, né? Reconhecendo que eu posso pedir a atenção, eu posso validar o reconhecimento de outras maneiras sem precisar ter esse papel mais infantilizado. Então, é uma possibilidade de olhar um pouco para a questão da criança ferida. Não é só isso, podem ter outras coisas também. Muito bom. Se você tivesse aqui. Ops, Rafa caiu. Se você tivesse aqui, eu perguntaria para você sobre quem nós estamos falando. Se nós estamos falando sobre você, eu te pergunto o que é difícil no seu processo de amadurecimento. Pode dizer, é difícil sair desse lugar e ir para o outro, é difícil lidar com essa situação. Do que nós estamos falando? Se nós estamos falando sobre outra pessoa, é sempre importante que a gente fique atento que esse fácil ou difícil está baseado na métrica do nosso julgamento. Então, quantas vezes não tem por trás dessa fala um movimento do tipo, eu acho que o outro deveria seguir no processo de amadurecimento nesse ritmo, dessa forma, dessa situação, e eu julgo que está sendo difícil para o outro, porque muitas vezes o outro não está fazendo aquele movimento que eu espero que ele faça. Então é muito importante você reconhecer de quem nós estamos falando. E se nós estamos falando do outro, por que é que isso é tema para você? Por que é que isso é tema para você?
Isso é sempre importante aqui para nós. Quando a gente se depara com esse tipo de pergunta que não fala sobre nós, ou fala é uma fala genérica, ou fala sobre o outro, a gente sempre tenta, se vocês perceberem, a gente sempre tenta fazer esse movimento com vocês. Volta para cá, volta para você. Do que nós estamos falando? Onde é que isso impacta a sua vida? Porque, veja, se é difícil para o outro amadurecer, o que isso impacta na minha vida? Ah, não, é a pessoa com quem eu convivo e eu estou sofrendo, vamos pegar a fala da Carla, esta lama, esse barro, tá. Então, o que isso fala sobre mim? Entende? Então, eu gostaria que você refletisse onde essa pergunta te leva. Onde é que essa pergunta fala sobre você e sobre o seu movimento? Muito bom. Vamos lá. Se você está falando sobre você, é bem simples. É difícil crescer porque a gente quer viver uma vida fácil. Uma vida de criança. A vida de criança é muito fácil, não é? Os pais fazem tudo. Papai, mamãe, cuidador, vovó, babá, quem quer faz tudo que é. A vida não é do jeito que a gente quer. A vida é do jeito que é. A vida é do jeito que dá certo. A vida é como ela é. Não é do jeito que eu quero. É bem distante do que eu quero. Mas é do jeito que dá certo. É do jeito que é. Do jeito que funciona. Então, a primeira coisa é, se é com você, tome isso como um guia. Né? E deixe querer ficar nessa exigência da criança. Se você está falando de um filho, de um marido, de uma esposa, de um irmão, e aí, de novo, volta para isso que os meninos falaram, traga para dentro de você, aonde isso está te incomodando, aonde isso está trazendo desconforto para você. É muito comum os pais, e às vezes os irmãos, e às vezes a esposa ou o marido, pular na frente das consequências dos filhos, do marido, da esposa, ou do irmão mais novo, ou mesmo que seja um irmão mais velho. O que é pular nas consequências? É mantê-lo protegido na sua infância. Quando a criança é muito pequenininha, ela dificilmente sofre consequências importantes. Por quê? Porque nós pais estamos ali para proteger. Nós vamos ali, vamos cuidar, vamos ali, vamos proteger. Então a criança pode cada vez ir mais fundo. Ela pode ir cada vez mais fundo, porque assim, ela pula um degrauzinho e todo mundo acha bonitinho, ninguém pula o segundo degrau, daqui a pouco pula o terceiro, ela vai pular o quarto, a mamãe e o papai já estão com a mãozinha estendida aqui. Vamos pegar, porque se ela pular, a gente sabe que ela vai machucar. E nós não deixamos os nossos filhos, crianças pequenas, arcarem, sofrerem as consequências das escolhas deles. Então, quando a gente pula na frente da consequência, a gente não permite que os nossos filhos cresçam. Aí se tornam adultos de 40, 50, 60 anos que continuam pulando do quinto degrau, do sexto degrau, porque vai ter sempre, por incrível que pareça, ele vai sempre achar alguém que vai também pular na frente das consequências. Então faz uma besteira, mas tem alguém que pula ali na frente das consequências. Faz mais uma besteira, tem alguém que pula ali igualzinho o papai, a mamãe, a babá, o cuidador fez quando ele era pequenininho, e aí que ele continuou crescendo achando que a vida é de brincadeirinha, que a vida não tem risco, que a vida não dói, que a vida não machuca, que eu não quebro perna, que eu não maltrato as pessoas e depois alguma coisa vai acontecer comigo, ele continua. Aí agora continua fazendo com a esposa, às vezes com o marido, às vezes com alguém, e tem sempre alguém. É impressionante como tem sempre alguém que também pula na frente das consequências dessa pessoa. E aí ela fica de novo impune. E aí ela vai achando que a vida é do jeito que ela quer. Então, não importa se isso é para você, se isso é para um filho, para um marido, para alguém que você conviva. Permita que essa pessoa viva a vida do jeito que é. Viva a vida do jeito que a vida dá certo. A vida não é um conto de fadas. A vida é o que ela é. A vida tem dores, tem sacrifícios, tem tombos, tem machucados. E, além disso tudo, a vida é muito boa. Mas ela é muito boa do jeito que ela é, não do jeito que você quer. Então, se a gente puder tomar a vida do jeito que ela é, que é o jeito que dá certo, tá tudo bem. Mas se eu quiser ficar vivendo um conto de fadas, alguém que o tempo todo pula na frente das consequências das minhas besteiras, dos meus erros, dos meus desatinos, não vai dar certo. Aí eu vou ser uma eterna criança, sempre em busca de alguém que pule na frente das minhas consequências. Ok? Como não dar importância ao ego? Do meu ponto de vista, seria um erro não dar importância ao ego. Eu entendo
o que você quer dizer com a sua pergunta, mas o ego, ele também é importante e também faz parte. Eu não estou falando aqui da vaidade, né? Mas o ego é muitas vezes o que mantém a nossa estrutura, o nosso centro. E nesses pontos é importante a gente dar essa importância ao ego, né? O ego é que consegue nos sustentar e eu sou isso, eu sei fazer aquilo. Então, ele muitas vezes nos traz um certo centramento, entende? E nesse ponto é fundamental que eu dê essa importância ao ego. Agora, eu entendo a sua pergunta, porque o que você está querendo dizer, na verdade, é de uma vaidade da pessoa se achar quase que uma arrogância, né? Da pessoa se achar superior, de se achar o máximo, achar que não precisa aprender mais nada. E aí, nesse caso, é lógico, seria um ego muito exacerbado. E aí sim eu preciso começar a olhar um pouco mais com humildade e, nesse contexto que você está dizendo, não dar importância ao ego, né? Eu, eu paro do princípio que a gente sempre tem algo a aprender, né? Hoje se fala muito em networking, mas conexões, por exemplo, eu sempre falei muito isso com o Bruno. A gente recebe muito em casa, vocês acompanham aqui. Eu adoro receber, eu tenho um prazer muito grande, mas nem é só pelo fato de poder estar com os amigos, mas é porque são sempre momentos de troca. E se você está disposto, disponível a ter essas trocas, você sempre vai poder, mesmo numa conversa mais descontraída, que não seja algo, um tema relevante, às vezes besteira, falando coisas assim muito soltas, você consegue captar alguma coisa, cair algum insight, ter uma percepção. Agora, a grande diferença que pode ter é justamente o estado interno em que você está vivendo aquele momento, né? E se você está nessa postura desse ego mais arrogante, você de fato vai estar fechado e, nossa, que besteira isso aqui, por que está ouvindo isso? Já sei tudo. Se eu consigo olhar para esse ego, entendendo que não importa com quem eu estou, como eu me relaciono no lugar que eu sempre posso ter esse lugar de aprendizado, ou seja, estar aberto a, eu posso ter uma postura um pouco melhor. No Leader Training, a gente fala isso para as pessoas na primeira palestra, que elas possam vivenciar aqueles 3 dias como uma criança, né, que está aberta a aprender alguma coisa. Essa postura pode ajudar nesse ego um pouco mais exacerbado, que você diz, né, de dar importância, não dar importância ao ego. Então, tem essa postura de aprendiz, essa postura de estar aberto, independente ao que seja, né, sair um pouco do controle. Eu ia dizer para você, não faça isso, no sentido de deixar de dar importância pro ego, não dar importância pro ego, mas eu nem vou te dizer isso porque isso não é possível, né? O ego é parte da nossa estrutura de personalidade que de forma consciente interage com a realidade. O ego é indispensável para nós. Sem o ego nós não sobrevivemos. Então não é sobre não dar importância para o ego, mas é sobre ter consciência de que o ego é uma parte do que nós somos. Nós não somos apenas isso, né? Nós somos um movimento que contempla também o ego. Então, não é sobre dar ou não importância, mas é reconhecer aquilo atuando. E quando eu percebo aquilo atuando, eu digo, ok, eu entendo que isso atua dentro de mim desta forma. Essa é a dinâmica, esse é o movimento. E por isso que a gente sempre bate nessa tecla, vocês sempre vão escutar a gente falando sobre o Leader Training, porque eu acho que a gente compartilha dessa ideia aqui, é uma experiência que todos nós deveríamos passar. Não, não só pelo processo, mas porque ele é uma grande porta de entrada para essa consciência de quem nós somos de forma integral, das partes da nossa personalidade. O que é o ego, o que vai além disso, né? Ou no conceito de estrutura de personalidade que a gente usa no Leader Training, o que é a nossa máscara, o que é o eu máscara, o que é o nosso eu inferior, que contempla muitos movimentos que nos limitam, o que é de fato o nosso eu superior, o movimento que nos conecta, né, com uma outra situação. Então a consciência de quem nós somos nos permite dar a importância para todas essas partes, porque todas as partes são importantes. Se não fossem, não existiriam. Cada uma dessas partes cumpre uma função. Então não brigue com o ego.
O nosso objetivo não é entrar numa luta com o próprio ego, é dizer, você é muito importante para mim e você é fundamental para minha sobrevivência. Agora, deixa eu entender aqui de que forma eu me relaciono melhor com isso. E quando a gente tem consciência das próprias emoções, dos nossos comportamentos, das nossas limitações, das nossas experiências anteriores, que é muito do que a gente constrói no Leader Training, a gente tem mais liberdade. Eu falei muito sobre isso na meditação dessa semana, que na minha opinião um dos maiores benefícios do autoconhecimento é a liberdade. E ter a consciência do próprio ego e da importância que ele merece é um dos grandes movimentos de liberdade na nossa vida. Porque aí a gente deixa de ser refém do ego, ou de cair nas armadilhas do ego, como nós falamos na meditação de ontem, né? Consciente da importância dele, mas não reféns, né? E nem achando que nós somos exclusivamente isso. Muito bom. Não deixe de dar importância a nenhuma parte sua. Todas as suas partes, mesmo aquelas que você recrimina, mesmo aquelas que você não gosta, mesmo aquelas que te incomodam, são partes de você, elas fazem você. E se você as excluir, aí tentar eliminá-las de alguma forma, você vai ficar faltante, você vai ficar incompleto, vai te faltar um pedaço. Esse pedaço que vai te faltar vai te enfraquecer. Todas as suas partes são igualmente importantes para você. Elas precisam trabalhar em equilíbrio com quem você é, com o que você quer, com o que você acredita, com os seus valores e com os princípios. Então, em vez de excluir, faça isso que os meninos falaram. Inclua dentro da sua consciência de que forma isso pode seguir comigo mais saudável, mais harmônico, sem magoar, sem machucar pessoas, sem prejudicar pessoas, mas jamais excluir. Tudo que te pertence, tudo que faz parte de você. Isso inclui seu corpo, isso inclui seus pensamentos, isso inclui suas emoções, isso inclui seus sentimentos, até aqueles mais mesquinhos, até aqueles mais egoístas, até aqueles do medo, da raiva, da como que chama? Não é avareza, é egoísmo. Tudo isso faz parte. E se você quiser excluir, isso vai crescer de alguma forma, porque isso está em você por uma razão. Então, não queira excluir, simplesmente inclua, agregue e aprenda a conviver com isso. Aprenda a encaixar isso de uma forma mais adequada para você. Ok? Muito bom Tchau, encontrá-los, queridos. como sempre. E até às 20. Até semana que vem. Tchau, pessoal.